Aí, meus amigos e minhas amigas do canal de Pepe Severo no YouTube. É ali onde eu peço que vocês devam curtir, comentar, compartilhar, dar o seu like de positivo se assim acharem por bem. E se inscrevam no canal. Temos edições diárias e dos mais variados assuntos. Hoje é um sábado, 14 de dezembro de 2024. Temos muitas notícias, principalmente a prisão do general 4 estrelas Braga Neto, que fazia parte da chapa da vice-presidência com o presidente Jair Bolsonaro. Mas também nós temos até a Rede Globo está achando estranho, Globo News, essa não passagem do comando do Brasil ou da presidência ao Alckmin pelo presidente Lula, que mesmo num leito de UTI continua despachando. Também nós temos na Globo News, Camarote está fugindo a ideologia da empresa, que é a Globo News, que é de esquerda, e está contestando, inclusive, os números que estão sendo ofertados pelo atual presidente do Banco Central. Ele está deixando o caminho aberto para o Galípolo, esse que foi escolhido a presidência do Banco Central com o presidente Lula. Mas vamos começar aquele julgamento da solicitação ou do pleito da defesa do presidente Jair Bolsonaro de interditar que o encarregado ou o relator desse inquérito do golpe fosse continuado por Alexandre de Moraes, uma vez que ele seria vítima, julgador, inquisidor, relator, tudo isso, mas deu negativo com tão somente um voto contra. André Mendonça. Ele é um dos indicados pelo presidente Jair Bolsonaro a este cargo de ministro, e ele contestou aos demais e dizendo o que diz a nossa legislação. Parte envolvida não pode ser o julgador, principalmente sendo um dos objetivos do golpe, que seria matar o Alexandre de Moraes, presidente Lula e o Geraldo Alckmin, né? Mas Nunes Marques, esse sim, esse está de acordo com os demais. Parece que o voto dele está seguindo os demais. Fica muito fácil não contestar. Mas vejam aí o que disse André Mendonça. Se levanta contra Moraes e vota para impedi-lo de conduzir investigação contra Bolsonaro. Pela segunda vez no mesmo dia, o ministro André Mendonça do STF divergiu de todos os seus colegas de corte. Ele votou para declarar o colega Alexandre de Moraes impedido para conduzir as investigações sobre a tentativa de golpe de Estado. Ele foi o único a seguir esse caminho. O voto foi o último e finalizou o julgamento em 9-1. Mendonça concordou com a tese apresentada pela defesa de Jair Bolsonaro, segundo a qual Moraes teria interesse pessoal no caso e, portanto, não poderia estar à frente do caso. Ao contrário de Nunes Marques, Mendonça está mostrando que não teme ao sistema. O que nos causa estranheza é o presidente, num leito de UTI, continua despachando. Agora, segundo a imprensa, já está caminhando nos corredores do hospital e está numa UTI semi-intensiva. Mas não passa o governo, que seria o natural, ao vice-presidente, o Geraldo Alckmin, que já fez as vezes, pelo menos para receber o presidente da Eslováquia, que nesta semana visitou o Brasil. Mas vejam aí que essa aí não é só nós que causamos essa estranheza. Inclusive da Globo News, a Cantanhese, militante defensora do governo, também acha muito estranha a situação. E inclusive em seu depoimento
a jornalista detona a Janja, que é a primeira-dama. Veja o depoimento dela. Lula está trabalhando e sanciona leis digitalmente da UTI, diz o ministro Padilha. Isso é grave. Rede Globo surpreende e detona com Janja. É isso mesmo. A maior passadora de pano de Luiz Inácio Lula da Silva do PT, Eliane Cantanhede, detonou com a primeira-dama. Segundo ela, é esdrúxulo um presidente na UTI seguir no cargo, diz Cantanhede. A analista política avalia que Lula deveria ter passado a presidência temporariamente para o vice Geraldo Alckmin. A analista política da Globo News, a jornalista Eliane Cantanhede, chamou de esdrúxulo o fato de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT não ter transmitido carga ao seu vice Geraldo Alckmin durante seu período de internação na unidade de tratamento intensiva UTI do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Que está numa UTI, que toma uma anestesia geral e que está fazendo uma cirurgia na cabeça, continue ocupando o cargo. Sabe, isso, tudo bem, a Janja até pode ter pensado, vão achar que você está que é mais grave, olha, pode dar um problema. Mas, gente, a gente está vivendo uma estabilidade institucional. Não é como o Tancredo Neves ficar doente, mentir e dizer que não é nada. Eu acho que constitucionalmente não faz sentido um presidente da República numa mesa de cirurgia, com a cabeça sendo operada, com anestesia geral, de qualquer jeito é esdrúxulo. Mas nós temos também, agora, o depoimento da jornalista Cantanhede, também aquelas duas jornalistas da Globo News que são militantes, pouco se preocupam em dar a notícia. Entraram em controvérsia com o Camarote, que, no meu modo de ver, está contrariando a ideologia da sua empresa, ao falar do reajuste da taxa Selic a 12,25% após a última reunião do Copom. Foi o terceiro aumento consecutivo. Em novembro, aumentou a taxa de 10,75% para 11,25%. Roberto Campos Neto está deixando o caminho livre para o Gabriel Galípolo, escolhido pelo Lula. Vamos ver depois a quem eles vão criticar. Campos Neto está saindo, mas Camarote fez a leitura real do que está acontecendo na política econômica do Brasil. Vou abrir uma divergência aqui. Adoro. Vamos lá. O dólar estava 4,80 um ano. Sim. Sim. Você teve o presidente criando ruído político. Ele colaborou, ele foi o principal vetor da questão do dólar. Não foi exterior, não foi problema externo. Foi uma fala descoordenada, um ruído político promovido por ninguém menos que o presidente da República. Você fala da questão dos 5 mil. Não. A gente está falando lá de trás. Eu estou falando há um ano, Dani. A mudança da meta. O que eu acho que é muito grave o que o presidente Lula fez. É de uma gravidade sem precedentes. Ele criou um ruído político. Esse dólar estava 4,80, foi para 4,90, estava ali há um ano. Aí ele começa a dar paulada no Banco Central, questionando a autonomia. A autonomia é um ganho do ponto de vista de institucionalização do país. E o que o Lula conseguiu? Não, ele conseguiu subir. Aí depois ainda faz um pacote fiscal que ele desidrata, demora um mês. Olha a gravidade da situação. A gravidade da situação. É preciso botar assim, ao invés de, pelo menos na fala, uma fala equilibrada, uma fala ponderada, uma fala sóbria sobre os rumos da economia, ele foi fazer populismo verbal. Aí depois, Dani, o que a gente vê na sequência, ele detonando o próprio ministro da Fazenda. Ele enfraquecendo, fragilizando e desidratando o próprio ministro Fernando Haddad, que é dele. Eu não acho que tem divergência. Isso é tudo muito grave. Eu ia falar exatamente isso. Não estou vendo divergência. Não, mas aí a gente chega à situação atual. Que o Banco Central,
O Banco Central que ele indicou, porque já não é mais o Roberto Campos, vamos falar a verdade aqui. O que o Roberto Campos está fazendo é um favor para o senhor Galípolo. É um favor. Não, aí eu não acho, não. Para blindar, lógico que é, Natura. Agora não. Para blindar. Está fazendo um favor, o Roberto Campos poderia sair lindamente tchau. O que o BC fez foi uma blindagem ao Galípolo, dizendo assim o seguinte, independentemente do que vai acontecer, vamos dar um choque de credibilidade ao senhor Galípolo e futura equipe durante o próximo Copom e o outro Copom. E aí nós temos também aquelas duas que são militantes da esquerda, que esqueceram que são jornalistas e fazem de um programa de TV, de reportagem, como se fosse uma festa e se gabando, trocando figurinha com ministros e que tem a informação. Muitas das informações, se as pessoas quiserem saber em primeira mão, vão se informar através da Rede Globo. Mas elas não se cansam de se gabar e parece que estão numa roda de família em casa. Vejam aí elas, tampouco ligando para a economia e a crise que se abate sobre a nossa atual gestão aqui no Brasil. Ai, um ministro me mandou essa figurinha muito rápido. Peraí que eu vou catar aqui. Eu tô adorando esse negócio de figurinhas, porque as fontes, elas surpreendem quando elas mostram a situação está sob controle, só não sabemos de quem. Banco Central adverte. Era crise. Agora é emergência econômica. Juros de Lula foram equiparados aos da crise de Dilma. É previsível maior corrosão no poder de compra dos mais pobres. E não podíamos deixar de também dar ou divulgar a opinião da Miriam Leitão, aquela que é inimiga do Pente. Está sempre escabelada, mas ela tem interesse em sempre defender o governo. Com a manchete da pesquisa Quest, que falou que o presidente Lula, e se não for o caso ele, seria o seu sucessor, Fernando Haddad, venceria aos outros possíveis candidatos. Jair Bolsonaro, ela falou, mesmo estando inelegível, Pablo Marçal, Ciro Gomes, Ronaldo Caiado, que também está inelegível, segundo a última decisão, Tarcísio, mas ela deveria lembrar o TSE e também ao Supremo Tribunal Federal e lançar esse desafio, que considerem o ex-presidente Jair Bolsonaro elegível, para que essa dúvida seja tirada. Mas ela deu a sua opinião, não importa se os outros, que é como ela cita como candidato, estejam inelegível ou não. Ela quer defender e enaltecer o presidente Lula. Esse é o seu interesse. Jornalismo e notícia, deixa para lá. Miriam Leitão, funcionária do ano, do lulismo, muito feliz com a pesquisa Quest, que mostra a força de Lula e que o grande perdedor é Bolsonaro, derrotado em todos os cenários, até para o poste apagado, Fernando Haddad. E para terminar, nós tivemos uma pequena divulgação daqueles protestos feitos pela esquerda de anistia não ao pessoal do golpe, como eles dizem. Foi lá no dia 10, mas apareceram uns gatos pingados. Também que o presidente Supremo, o ministro Barroso, determinou que as câmeras corporais sejam usadas por todos os policiais de São Paulo e que tenham imagens ininterruptas. Estão quase que comparando os policiais a marginais. Mas eu não vejo o Supremo determinar que sejam realmente eficazes todos os bloqueadores dos presídios do Brasil.
Inclusive, a saidinha dos preços já está acontecendo aqueles que eram beneficiados pela lei anterior. Mas os fatos estão aí. Os comentários, esse eu deixo com vocês. E se for o caso, que se inscrevam no canal de Pepe Severo no YouTube. Temos edições diárias e os mais variados assuntos. Até uma próxima e com certeza teremos mais notícias, pois elas estão acontecendo.